Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Se você compartilhar essa mensagem, Deus vai endereçar essa mensagem a um coração necessitado. Se você curtir e comentar, aí então o YouTube vai tornar esse conteúdo relevante para outras pessoas. E se você se inscrever, aí então é fantástico. Hoje nós vamos meditar no Salmo 121, no verso 1, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? É preciso saber para quem o salmista olhava quando escreveu, não é? O texto diz, levanto os meus olhos, ergo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? É claro que a resposta ele mesmo nos dá, porque ele estava olhando para as mais altas alturas, não é? Para poder então responder, o meu socorro vem do Senhor. Quando o texto diz assim, olhar para os montes, está se referindo à cidade de Jerusalém, a cidade do Deus vivo, aonde estava estabelecido o templo do Senhor, aonde ele era adorado, o único lugar de adoração do povo de Israel, não é? Bom, o salmista ele já havia explicado isso em outros lugares. Anteriormente, no Salmo 25, ele diz assim, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. E depois, mais para frente do Salmo 121, lá no Salmo 123, ele diz assim, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Veja que é sempre um olhar para cima, não é? Em outro lugar, ainda mais para frente, no Salmo 141, ele diz assim, os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. E aqui está o procedimento chave, sabe? Olhos fixos em Deus, olhos fixos no Senhor. Ninguém pode se desembaraçar do peso e do pecado que dificulta a nossa caminhada, a nossa corrida cristã, se você não conseguir olhar para Jesus, se você não tiver os olhos fitos em Deus. É isso que diz Hebreus nos capítulos 12 e versículos 1 e 2, não é? Nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. A gente deve se desprender do pecado que nos embaraça, acaba dificultando a nossa caminhada, sabe? Então é preciso ver aquele que é invisível e não retirar os olhos dele. Só assim será possível você fazer o impossível, não é? Como, por exemplo, como diz lá o texto sobre Moisés no capítulo 12 de Hebreus, ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado, não é? Isso só é possível quando você tem os seus olhos fixos naquele que é invisível. Quando você olha continuamente para cima, não é? Para os montes, para os altos céus, para o trono de Deus, para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, aí então não vai haver tempo nem oportunidade para você olhar para aquele que te amedronta, para aquele que te tenta, nem para os lados e nem para baixo. Você deve estar lembrado, não é? Quando Pedro estava naquela tempestade, Jesus veio andando por cima das águas, o Senhor o convidou a andar, e a Bíblia diz que enquanto ele mantinha os olhos em Jesus, ele fazia coisas impossíveis, ele andava sobre as águas como Jesus. Mas aí, quando lá naquele mar da Galileia retirou os olhos de Cristo e reparou no vento, ele começou a afundar. Para afundar, é preciso não olhar para Cristo. Para fazer o impensável, o impossível, devemos continuar olhando para Ele. Fica com essa palavra.